alô! Mais uma vez pulando a cerca com vocês. Hoje, dia 1º de junho de 2012. O programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiansky, médico. Vamos continuar essa nossa série histórica com o grande advogado Dr. Modesto da Silveira, que com sua lucidez, maturidade, equilíbrio, vem contar o tempo de terror, de desespero, quando o Brasil tornou-se um grande quartel militar cinzento, o tempo da ditadura militar, onde existia tortura, morte, prisão, porque as pessoas, a juventude, não queria viver numa ditadura. E esse movimento de resistência no Brasil foi uma coisa, olha, incrivelmente necessária. Se ficasse com a ditadura militar, não fizesse nada, que seria que diriam de nós? Então, vamos convidar o doutor Modesto da Silveira para pular a cerca. Oi, Daniel. Pulo com o maior prazer. Pulou com o maior prazer. Com prazer é tudo. Modesto, vamos continuar a nossa série de 68 a 79, quando você terminou o programa passado, falou do Geisel. Não devemos ter morte ou tortura inútil. Ora, morte ou tortura inútil quer dizer morte e tortura útil. Vamos continuar dessa parte. Modesto da Silveira, a palavra é toda tua, pulando a cerca. Me permita lembrar logo de início que Daniel rima com Papai Noel. E hoje é um dia de Papai Noel da imprensa. Que é dia da imprensa? Claro. Tem mil histórias sobre a imprensa no dia de hoje. Mas o que você provocou aí é muito importante também, porque daquele período, quando você rememora os períodos, sai daquele período que nós reputávamos o máximo de violência da ditadura Médici, veio a ditadura Geisel, né? Você sabe que eram 11 generais de 4 estrelas que dividiam entre si o poder e tudo mais que quisessem. Entre eles se escolhiam quem seria. E depois que escolheram o Geisel me pareceu um jeito um pouco mais hábil do que o Médici e usou esta frase. Aliás, usou logo depois que os advogados fizeram encontro nacional e internacional ali no Hotel Glória e tiraram um documento belíssimo sobre democracia, direitos humanos, etc. E aí houve até um pronunciamento do Papa, viu, Daniel? O Papa chegou a mandar um recado para o Brasil, porque o Brasil estava tão tristemente célebre como violador dos direitos do homem, não prendia ninguém, sequestrava, não inquiria ninguém, torturava, ou se não gostava, desaparecia, assim por diante, que até o Papa chegou a mandar um recado bem claro para o governo brasileiro. O Papa soube disso? Olha, Daniel, o Papa tem 1000 fontes de informação. Ele tem as fontes da própria igreja, que quando se incomoda, informa, e o Papa, quando dá uma palavra, tem um peso moral mundial muito forte. E chegavam aos ouvidos dele até pelas representações leigas brasileiras no Vaticano. E aí ele toma conhecimento e quando
é justo, ele às vezes até dá um pronunciamento muito bom, como nessa ocasião mandou um recado bem claro para o Brasil. Muito bem. E isso, é claro, que tem um efeito muito grande, maior talvez do que aquele que nós vimos fazendo desde 64. Posso te contar uma história de 64? Um dos meus primeiros grupos de perseguidos políticos foi o Grupo Angolano, além da Chicau Agima e muitas outras. Caio Martins, presos de Caio Martins, etc. Mas aquele grupo angolano tinha muitos brasileiros no meio, angolanos, brasileiros e portugueses, e até alguns que nem eram de outras nacionalidades, mas que queriam cooperar com a libertação de Angola. Muito bem. Então, naquela época, a gente criou relações com algumas entidades europeias, como, por exemplo, a Anistia Internacional, logo depois com a Fundação Lélio Basso, a Fundação Bertrand Russell e outras instituições humanistas que começaram a amarrar informações recíprocas sobre o que acontecia aqui e o que eles poderiam fazer lá. Pois bem, uma das coisas que foi feita, inclusive logo no comecinho de 64, com a prisão dos estudantes angolanos que estavam aqui, o grupo chamado Grupo Angolano, que eu defendia talvez a maioria deles, eu e meus colegas de escritório. Pois bem, aí nós descobrimos que era possível informar a eles dados concretos, verdadeiros, para eles fazerem o que fosse possível para nos ajudar moralmente. Sabe o que eles faziam, Daniel? Aqueles jovens que tinham contatos com gente importante acabavam indo a todas as festas onde havia autoridades brasileiras e às vezes pegava numa festa de embaixadas o embaixador brasileiro e cobrava dele perto de outros embaixadores. Como é que é, embaixador? E hoje, quantos estudantes teriam sido sequestrados hoje lá? O senhor tem informe? Não tem? Sim, mas o senhor deve ter daquele grupo angolano que está sendo torturado em tal local, assim. Por exemplo, o Zé Lima de Azevedo está na Marinha, o Antônio Louro está em tal lugar, o José de Oliveira não sei o que está em tal lugar, a Filomena dava informação, e esses que já estão presos há muito tempo, o senhor tem alguma informação? E a tortura não causou cegueira ao Zé Lima? E, enfim, fazia perguntas públicas, e é claro que o embaixador, como qualquer homem do SNI que fosse o informante deles, ou o adido policial que eles tinham junto a eles, certamente faziam os seus relatórios. Se abrirem esses relatórios dessa época, seguramente vai encontrar coisas assim que incomodavam os embaixadores e incomodavam as autoridades brasileiras lá fora e moralmente refletia aqui contra a ditadura brasileira que abusava daquela forma. Olha, eu me lembro de que eram tantas as histórias que eu, às vezes, até não sei qual escolher primeiro. Perdoa se eu tiver até pequenos lapsos, porque são tantos, eu estou tentando me lembrar do que seria mais interessante agora. Aquele grupo angolano não era muito grande, mas era talvez de uns 20 jovens, ou um pouco mais. E todos eles atuaram de tal maneira que mais tarde essas entidades nos convidavam algum deles, ou convidavam o advogado, para participar de palestra e denunciar a realidade brasileira lá. Isso foi nos ajudando de tal maneira que quando chegou o governo Médici, por exemplo, todos nós achamos que era o máximo. Já tinha havido AI-5 entre o Costa e Silva e o Médici, depois um crescendo de violência, assassinatos, tortura, etc., um crescendo tão grande que nós pensamos, agora vai ter uma queda. Sobe o Geisel e realmente teve uma queda numérica, mas houve talvez uma cientificação maior do método de abuso dos direitos humanos, da violência
da tortura e da morte. Porque aquele discurso dele, que ele fez um pouco depois da posse, eu creio que foi cientificamente interpretado. Bom, se o presidente, que é o chefe do país, é o general de plantão na ditadura, ele manda um recado desse, é preciso parar com as torturas, e aí vem o adjetivo, inúteis. Em outras palavras, as úteis, tudo bem, as inúteis, não. Se esse é o recado do chefe, do dono do poder, é evidente que os seus lacaios vão seguir, e seguiram isso, de tal maneira que o próprio Geisel teve que, nessa escolha desses torturadores, o Geisel teve algum problema também. Por exemplo, quando mataram aqui o sargento Manuel Raimundo Soares no Rio Grande, ninguém ligou. Mataram o sargento João Lucas Alves em Belo Horizonte, levado do Rio para ser morto em Belo Horizonte, ninguém ligou. E eu sei, eu era advogado dele e acompanhei bem tudo isso. Logo depois aí matam o Herzog, mas aí já mataram o Herzog na transição para o Geisel, do Médici para o Geisel. O Geisel achou uma estupidez matar um jornalista sem ser tão importante para ser morto. Aí deu um aperto nos assassinos. O que acontece? Os assassinos acharam que era útil, mataram Daniel Fiel Filho, também em São Paulo. Aí o Geisel naturalmente se irritou muito e fez o que tinha que fazer, valer a sua autoridade, caçou o general Ávila Melo, se não me engano, lá em São Paulo, depois da morte. A segunda região militar. Isso, lá de São Paulo. A segunda região militar. São Não, Paulo. o Ávila Melo, o general Ávila Melo era comandante do segundo exército. Segundo exército. Região Chamou de militar. segunda região. E aí caçou o general, mudou e impôs uma disciplina rígida e dura. Então, o presidente Ernst Geisel soube valer a sua autoridade. Valeu a sua autoridade. Muito bem. E nós que esperamos uma melhoria, vimos que houve apenas uma mudança de qualidade, ou melhor, uma mudança de defeitos do regime. E começamos a atuar, a batalhar. Naquela altura, o povo, eram tantas as vítimas que o povo brasileiro, em grande parte, estava como vítima direta ou indireta. Isso nos ajudou a formar uma massa humana na luta pelas liberdades, na luta pela anistia, na luta pelos direitos humanos em geral, e valeu, porque não demorou muito. Aquelas organizações de mulheres, de estudantes, de intelectuais e de sindicalistas, nos ajudou a acelerar a conquista da anistia, que veio já praticamente no fim do governo Geisel e começo do governo Figueiredo, em 79. Aí cada uma dessas etapas e cada uma dessas lutas tem uma história incrível de valentia, de sofrimento, enfim, e de conquistas, né? Porque, afinal de contas, a gente estava escrevendo e pode reescrever a história, ou até mesmo a enciclopédia do terror e do ridículo. Você pode reescrever por esse período brasileiro, como em geral as ditaduras permitem sempre escrever a história do terror ao lado da história do ridículo, em que você tem tragédias, comédias, tragicomédias, você tem tudo. Até que, passada toda essa etapa, nós hoje estamos tentando escrever essa história mais recente, a história presente, a história do futuro, uma história, ou quem sabe até uma enciclopédia da esperança, da busca e da construção
de tudo aquilo que é sonho de todos os homens do mundo, a busca da felicidade. Podemos, quem sabe, reescrever e, quem sabe, conquistar essa busca sonhada por todos os seres humanos do mundo, os 7 bilhões de habitantes do mundo. Eu sei o que cada um quer na vida, você, eu, todos nós e quem nos vê e nos ouve agora. Nós queremos felicidade e estamos lutando para reescrever e reimplantá-la. Modesto, qual é a tua visão desse período Geisel? O período Geisel, como é que foi a tua visão? A ditadura se cientificou. Foi muito mais cruel ainda, com a visão científica. Como é que você vê isso aí? E a história da tortura científica? Olha, eu entendi assim, ele é um jeito mais pragmático, tinha muita experiência que ele vinha lutando em ditadura há muito tempo, tinha sido até do STM, Superior Tribunal Militar, onde a gente se encontrava todo dia com ele, encarando assim, cara a cara, aqui no Rio de Janeiro, onde funcionou durante muitos anos ainda. Não foi para Brasília esse tribunal, mais tarde foi, mas enquanto estava aqui, a gente encarando, examinando, olhando nos olhos dele e nas decisões, a gente sentia quem seria o homem. E a gente sentia que ele iria ser um presidente muito difícil e duro. E ele escolheu até como vice, o grupo dele escolheu como vice Adalberto Pereira dos Santos, se não me engano, que era colega dele, era um outro general, brando, manso, obediente. Então a gente sacava quem seria ele seria duro, como foi muito duro, a ponto de a gente ver briga entre generais, brigas verbais, e que às vezes as portas do tribunal tinham que fechar, porque nós não sabíamos que tipo de briga sairia depois, quando víamos 2 generais irritados se levantando das suas cadeiras e um olhando de maneira feroz para o outro. As portas se fechavam e até os advogados que tinham direito de ficar tinham que sair para que eles lá resolvessem as suas grandes guerras de espada virgem, né? Pois bem, por ali a gente avaliava e ocorreu o que a gente avaliava. Ele foi mais seletivo e muito duro, General Geisel. De qualquer maneira, meu caro, ele não pôde conter a força humana dos brasileiros, dos sonhadores brasileiros e até mundiais, com recados eventuais de organizações como aquelas que eu falei, e com personalidades não só do Papa, mas os intelectuais do mundo fizeram naquela época o que fazem sempre contra as ditaduras sanguinárias, isto é, protestavam contra, denunciavam o que estavam fazendo contra os jovens, estudantes, trabalhadores, pessoas humanas das quais eram feitas, às vezes, carnificina até, quando a gente toma conhecimento. Em alguns casos, pode usar essa expressão, faziam até carnificina. Tiradentes foi um modelo leve diante do que aconteceu aqui muitas vezes. Qual foi, nesse período, Modesto, o caso que você mais te emocionou? Você é uma pessoa sensível, emotiva, mas tem alguns casos que não dá para ser tão pragmático. Tem centenas, milhares de casos. Cada uma dessas pessoas sofreu uma história dramática, trágica ou ridícula, como eu disse. Pois bem, vou contar uma aqui, dentre tantas. Eu tive muitas vezes que sair do Rio de Janeiro para defender gente, Juiz de Fora, São Paulo, Porto Alegre,
Curitiba, Salvador, Recife, Belém, Juiz de Fora com mais frequência, porque era perto. Pois bem. E às vezes as pessoas, era uma época de muita migração de políticos perseguidos, e vieram muitos de fora para cá, principalmente de uma área muito sensível, que era o Nordeste. Veio muita gente do Nordeste, principalmente de Pernambuco, Recife, onde havia um bispo muito, arcebispo muito conhecido e querido, e que era uma personagem mundial chamada Dom Helder. Pois bem, estou fixando isso para dizer, e aqui ainda era também a sede brasileira da CNBB, que era os bispos do Brasil, né? Pois bem, aqui, os bispos daqui, através da secretária, a irmã Augusta, de vez em quando me telefonava pedindo ajuda. Por favor, chegou aqui um líder católico de tal lugar, estamos precisando muito da sua ajuda, e a gente aí arranjava uma forma de defender aqueles católicos também da CNBB, e para evitar que eles fossem sequestrados, torturados ou mortos, ou tirá-los da cadeia, como era o caso. De centenas, se não milhares de pessoas que passaram por isso, tem um caso que ficou muito marcado, porque depois eu vim a saber que o Dom Helder tinha providenciado a vinda de um casal católico de Recife para o Rio de Janeiro, porque lá eles estavam perseguidos. Um casal, marido e mulher, vieram para o Rio. Chegando aqui, a polícia localizou esse casal. Embora autorizado por ela, mas eu não gosto de dizer o nome, porque são coisas muito pessoais e delicadas. No máximo, pode-se chamá-la de L, e a ele de C. Marido C, mulher L. Pois bem, quando chegaram aqui, o DOI-CODE localizou o casal e o sequestrou para o DOI-CODE. Lá eles sofreram de tudo que você pode imaginar. A CNBB me pediu, fui advogado do casal. E esse casal, só para resumir uma historinha deles, esse casal, depois de se recusar a se torturar reciprocamente, ele se recusou a torturar a mulher, e a mulher dele se recusou a torturá-lo. Separaram os dois, e ela sofreu o máximo de tortura moral que eu imagino que tenha sofrido uma mulher nesse período. Ela foi, como desobediente, foi estuprada em fila, colocada lá em certo jeito, certa posição, estuprada em fila por aqueles psicopatas. Pois bem, e ela me disse, depois, quando veio me contar tudo, ela disse, eu vi bem a cara do primeiro, o segundo já foi apagando e eu desmaiei. Uma forma psicológica, talvez, de defesa. Você, como um psicanalista e psiquiatra, sabe explicar melhor isso aí. Pois bem, ela então desmaiou, e tendo desmaiado, quando veio ao meu escritório, ela já foi para dizer, agora estou grávida, o que fazer? Estou grávida de um daqueles inúmeros torturadores. Aí eu disse a ela, e se esse filho sair a cara do primeiro, você vai acarinhar o seu filho acariciando o seu torturador e estuprador? É uma situação complicada. Eu penso que, se você desejar e o seu bispo autorizar, eu requero a legalização disso. Creio que consigo legalizar um aborto, se você quiser. Mas fale com seu marido, fale com seu bispo. Depois com o bispo. Ela então foi falar com o bispo teve quase a mesma conduta minha. Não sabia o que responder, porque não podia mandar abortar, porque é contra a religião, não podia mandar ficar com o filho, que seria tortura de vida inteira para aquela mulher, quando fosse acariciar o rostinho do filho, se coincidisse ele ser o rosto do torturador, essa mulher ia ficar com um drama sério psicológico. Pois bem, mas falando com o bispo, pelo que ela me disse, teve a mesma dificuldade que eu tive, até mais, porque eu achei uma saída legal.
Eu acharia uma saída legal. Pois bem, mas o bispo aí disse, minha filha vai falar com o seu marido, depois venham vocês dois aqui. Naquela altura eu entendi que ele queria conversar com os outros bispos da CNBB, colegas, para ver qual é a saída que eles teriam para este caso. Pois bem, ela então obedientemente foi falar com o marido, que era, eu acho até que te contei isso aqui em separado. Quando ela falou com o marido, eu fiquei preocupado com o meu conselho, porque o marido era muito reservado, pernambucano do interior, reservadíssimo, e eu pensei, se esse homem resolver se vingar de qualquer daqueles estupradores, torturadores, esse homem vai ser morto antes, e eu como vou ficar tendo dado essa orientação? Mas felizmente o homem, o marido, o C, ouviu o que L falava do começo ao fim, sem uma interrupção, e no final, e depois de ouvir tudo, foi a mulher, abraçou-a carinhosamente e disse, minha filha, uma criança é uma criança, nós podemos, se você quiser tê-la, eu vou te apoiar em tudo, mas se você quiser tê-la, nós vamos fazer dela uma pessoa de bem, e ela pode vir a ser essa pessoa de bem. Aí, a partir desse momento, ela disse que foi tendo um tal relaxamento como nunca teve na vida. E através desse relaxamento, ela teve um aborto espontâneo e já chegou no meu escritório assim, a primeira palavra, milagre, doutor Modesto, milagre. Aí foi me contar isso e disse, agora eu tive um aborto espontâneo, porque Deus ouviu as minhas preces e eu tive esse aborto sem precisar do aborto. Pois bem, essa história não está isolada, está ligada a outras. Eu vou ligar essa aí a uma outra mais tarde, quando eu estive com Dom Helder em Pernambuco. Fui lá defender outros líderes católicos perseguidos lá, e eles apavorados porque tinham matado um padre, secretário do Dom Helder, que era o padre Henrique, tinham castrado ele e deixado ele morrer à míngua. Eu não sei os detalhes, mas eu sei, o resumo é esse. Pois bem, então com essa experiência, eles estavam apavorados e faziam tudo para defender as lideranças católicas perseguidas. Numa delas me pediram, eu fui a Recife, Dom Helder me convidou para almoçar, almocei com ele, até mais 2 pessoas convidadas, e depois ele quis conversar, eu também quis conversar com ele, e quando contei a ele a história de L e C, do casal, líder católico que veio para o Rio de Janeiro, ele baixou a cabeça, que eu não quis nem interromper, porque eu não sabia se ele estava orando ou se estava rezando, eu chorando, o que ele estava fazendo. Respeitei o tempo dele e ele não teve tempo, ele não foi capaz de abrir um diálogo novo, e eu fiquei sentindo, talvez ele fazendo bem, pode se sentir agora, quem sabe, culpado por ter feito o bem para este casal, salvando das garras do doicode de Pernambuco e entregando as garras do doicode do Rio de Janeiro, que ainda era muito mais aparelhado e cruel. Resultado, ele não conseguiu falar comigo. Quando falou comigo, foi só para apertar a minha mão e dizer, Deus lhe pague, Deus lhe pagará. Só porque ele conseguiu falar naquela oportunidade em que eu estive com ele. Reputo esta uma das piores histórias morais que nós tivemos no período. Histórias de maldade, dor, violência, tem muitas outras. Modesto, o teu depoimento aqui agora é tão importante. Você que viveu milhares de casos, quando conta isso com essa emoção, o soro retrata fielmente a história desse país. Você não está contando uma coisa.
linear, está contando com emoção, sentimento e choro, chorando pelas pessoas que foram torturadas, mortas nesse país. Isso é a história viva desse país. Você é a própria história viva desse país, onde você viveu isso e hoje, algum tempo depois, rememora isso com choro, lágrimas, sentimento. Isso é uma coisa fantástica. A juventude desse país hoje tem que viver, entender essa triste história que esse país viveu. E se você tiver alguma outra história, conte com a mesma emoção que você contou essa terrível história. Muitas histórias, mas me parece que a gente tem que aproveitar um pouquinho dessa a mais. Vocês vejam que isso é apenas uma dentre milhares de histórias ocorridas em cada uma das ditaduras do Brasil, da América Latina, da Europa, do mundo. E se isso tem ocorrido de maneira sistemática, periódica, às vezes em avalanches de ditaduras, quase sempre provocadas pelos mesmos motivos e pelos mesmos autores. Se isso ocorreu, parece que nos leva a pensar que a gente tem que repensar, rever e, quem sabe, aperfeiçoar ou até recriar as premissas da civilização, as bases de uma civilização que a gente sonha ser humanística. Quantas vezes a gente discute aqui, em outros lugares, direitos humanos, os direitos de cada cidadão, da igualdade, da liberdade, né? O direito à vida, à segurança e tudo mais que pode enriquecer a vida e abrir os caminhos e iluminá-los na busca da felicidade humana. E a gente está aqui ainda pateando e às vezes até evoluindo numa civilização que periodicamente adota tudo isso. E todas as histórias, se nos levarem a esse caminho, eu fico com mais esperança de que a esperança possa ir se tornando realidade no aperfeiçoamento humano. No aperfeiçoamento humano e que possibilite uma melhoria da infelicidade, ou digamos, a redução da infelicidade, que vai abrindo caminhos para a felicidade humana e que é o sonho de todos. É o sonho de todo homem saudável, de bem. É a busca da felicidade, né? E com isto é impossível. Vamos repensar. Acho que é o nosso dever repensar nessas bases civilizatórias de tal maneira a melhorá-las, aperfeiçoá-las, ou pelo menos torná-las menos graves, menos ruins. Modesto, é verdade o que você está falando. Uma ditadura militar, seja o lugar qual fosse, não pode nunca ser esquecida. É um exemplo a ser não esquecido, para lembrar o que deve ser feito. Nunca pode ser esquecido. A história não pode se esquecer numa ditadura militar sanguinária. É uma forma de sempre relembrar o processo civilizatório. Não esquecer, dar um passo à frente na perspectiva de viver uma coisa justa. Então você veja, isso que você está falando é a plena verdade. E quantas ditaduras há em cada uma das nossas gerações. Quantas ditaduras houve no século passado, neste século, já inúmeras também,
e ditaduras que praticam as mesmas coisas das outras e cada uma procurando se aperfeiçoar e ser pior do que a outra. As ditaduras que existem atualmente no mundo, as que existiram naquela fase da América Latina, de 64 a 85, com as ditadurinhas de permeio e ditaduronas também de permeio, não só no Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia e tantas outras, na América Latina, sem falar na América Central, que é um criadouro de títeres, a história inteira. Se a gente for examinar a história desses países, você vê a gravidade. Europa, idem. A África, nem dizer, que às vezes as ditaduras são filhotes nem de outra ditadura ou de um império qualquer, são filhotes de uma empresa. Uma empresa domina a economia, a política e o poder naqueles países pobres não, miseráveis, tão miseráveis que alguns deles a média de longevidade não chega ainda hoje a 50 anos de vida, está em 40 e tantos, quando nos países ricos está acima de 80, nos países menos abusados, né? Tem mais de 80. Enfim, acho que nós todos temos que parar, pensar, repensar o que nós queremos para nós, nossos filhos, netos e o infinito dos nossos netos. O Modesto, já que nós estamos avançando, eu penso o seguinte: o ditador que está em cada um de nós. O processo civilizatório é retirar o ditador que tem em cada um de nós. Cada homem tem que fazer um esforço enorme para retirar o ditador interno em cada um de nós. Esse é o grande processo civilizatório. A justiça, a verdade, a beleza, a arte, a educação, a saúde, é retirar em cada um de nós o nosso ditador interno. A solidariedade é retirar o ditador eterno. Quando existe em cada um de nós uma farsa, uma arma, que pode ser real ou não, e faz maldade ao outro, de uma forma autoritária, nós estamos exercendo também essa ditadura pessoal. A ditadura é cruel de homem a homem. Quando a gente, com essa emoção que você colocou, exterioriza esse ditador em cada um de nós, há uma perspectiva nova. A ditadura vem em toda a história do homem, mas a justiça também acompanhou a história do homem, na cultura, nas religiões, em tudo. Então, a justiça sempre acompanhou a ditadura. E, paradoxalmente, a história do homem se faz um polo e do outro. Quando há uma ditadura sanguinária, a próxima etapa da história é a volta da justiça, a volta da perspectiva. Daniel, você está me inspirando a dizer uma coisa também. Então você vê que, vamos dizer, 2000 anos de cristianismo, assim como dos outros co-irmãos dele, seja Buda, seja lá quem for, e até os humanistas modernos, seja ele Martin Luther King, seja ele Gandhi, seja ele quem for. Mas, vamos dizer, repetindo, os 2000 anos de cristianismo não bastaram ainda
para o homem se convencer de que o outro homem que você está vendo é igual a você, com os mesmos direitos e deveres, que aquela mulher só enriquece e que tem os mesmos direitos e deveres do que você. Quer dizer, então, esse ego que você falou, tão grande em cada um de nós, a gente se vê livre do ditador, aceitando que eu tenho o direito igualzinho você tem o seu direito. Quando chegar no meio, a metade é sua, metade é minha, e nós temos o dever de respeitar o direito que é do outro, que passou do limite para o outro. Não então, a ditadura sanguinária, não a ditadura interna de cada um de nós, que a gente tem que assumir, não, e sim a liberdade, a justiça e a vida. E o direito à busca da felicidade, afinal de contas. E você colocou essa forma, com essa emoção, soro, a busca da felicidade, não a ditadura. A gente está falando da nossa ditadura interna. Cada um tem que assumir isso também. Ninguém é livre disso. Na frente do outro homem, tiver com raiva, inveja, eu vou colocar o meu ditador interno. Se é assim, você está sugerindo uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras. Você está assumindo o direito, o dever, para poder gozar dos mesmos direitos, cujo dever você assume, né? Não é isso? Porque se você não assumir esse dever de se libertar do ditador que você tem dentro, daquele ego, aquele egoísta que é capaz de querer muito mais a seu favor do que o outro, então você está assumindo também o dever e assumido esse dever, o seu direito está aberto, né? Então, Modesto, a gente conclui que a ditadura sanguinária, assassina em todos os tempos, foi um fato de psicopatologia, totalmente psicopatológico, uma loucura total. Daniel, posso fazer uma proposta? Nós estamos conversando já algumas vezes sobre esse problema da ditadura brasileira, com inserções em ditaduras mundiais. Muito bem. Nesse resumo que você tem feito muito bem dessas palestras, falta pouco para terminar a ditadura brasileira e entrar no período pós-ditadura e suas sequelas. Sim, vamos terminar. Vamos... Não, pois é. Como falta pouco, eu acho que a gente depois podia dar uma esquematizada para fechar isso daqui a mais um... Então, vamos fechar o outro período e a sequela também. Isso. Então, vamos terminar. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês.